Então, eu comecei a frequentar a Igreja Verbo da Vida desde o primeiro culto, né, na casa do pastor Jefferson e da Joana. Então, desde aquele primeiro momento, em 4 de agosto de 2016, né, eu já participei desse primeiro momento lá. Foi um divisor de água na minha vida, certo? Então, assim, trouxe muitas mudanças, né, para a minha vida, a partir do momento que eu comecei a estar na Igreja Verbo da Vida. Comecei a conhecer a palavra de uma forma mais intensa, a entender a palavra, ter revelações através da palavra. Ver que a palavra realmente ela é viva, ela é eficaz, né, que ela transforma realmente as nossas vidas. E quando eu comecei na igreja, eu estava assim, de uma forma bem superficial ainda, né, conhecendo a palavra, mas quando 2 meses depois, que eu já estava frequentando a igreja, não de uma forma muito intensa ainda, de muito compromisso, mas aí eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então, em eu estar na igreja, Verbo da Vida, em já ter, né, uma base nessa palavra revelada, essa palavra rema, foi um diferencial, né, foi assim, crucial para eu passar por esse momento do diagnóstico, né? Foi onde eu entendi que eu precisava ter fé. E o versículo de Hebreus 11:1 foi assim, né, o que impactou mais a minha vida, porque eu precisava muito naquele momento, que fé é a certeza das coisas que se espera, convicção dos fatos que ainda não se vê. Então, fatos é uma realidade já. Então, eu peguei isso para mim, porque eu aprendi no Verbo da Vida. Então eu passei pelo processo de cirurgia, de quimioterapia e de rádio. Não foi fácil, mas com a palavra, né, com a fé assim, com a fé ativada, então eu consegui passar por esse momento de uma forma mais suave. E realmente eu fui curada, né, antes mesmo da quimioterapia, e tive experiências assim muito grandes com Deus naquele momento mesmo, né, de ver, assim, de ter uma visão assim de Deus falando comigo naquele momento, né, onde Deus dizia assim para mim, onde naquele momento Deus dizia assim, eu vi assim, né, palpável, assim, o Cordeiro já foi crucificado, você não vai ser sacrificado. Então naquele momento assim, mais do que nunca assim, né, foi uma experiência muito linda que eu trago para a minha vida toda. Então eu tive certeza da cura mesmo. No dia seguinte ia ser o resultado final de todo o processo do tratamento. Então eu fui para o médico no outro dia assim, com aquela certeza já de que eu estava curada. E quando eu cheguei na sala do médico, realmente estava lá, 100% curada já. Então foi a palavra, né, que me sustentou e me levou até essa vitória, certo? E depois teve outros, né, testemunhos de cura, assim, minha família vem sendo transformada pouco a pouco, né, pela palavra, já vejo resultados na minha família. Um outro momento eu tive um diagnóstico, né, de um problema dentário, uma perda de massa óssea antes do câncer. E quando eu fui fazer o tratamento de quimioterapia, então tudo indicava que eu ia perder meus dentes, né? Tinha perdido a massa óssea e uma quimioterapia. E eu também nesse momento eu comecei a orar a Deus, sempre orando a Deus, para Deus conservar meus dentes, tudo, né, restaurar a massa óssea. E recentemente eu fiz dois raios-x, né, 2 panorâmicas da arcada dentária e mostrava que eu estava com uma perda muito grande de massa óssea. E eu sempre orando, né, declarando a restauração da massa óssea nos meus dentes. E recentemente eu fui, né, fiz um outro raio-x, uma panorâmica, e lá constatou que está totalmente restaurada, né, minha massa óssea. Então é a palavra, declarando a palavra, essa palavra revelada que tem nos sustentado diante de todas as dificuldades. E recentemente, né, um outro testemunho na minha família, o meu irmão, né, teve Covid, foi um caso muito grave mesmo, né, de 21 dias entubado, 2 intubações no período de 12 dias e uma inflamação pulmonar de mais de 95% dos pulmões. E foi muita oração mesmo, a palavra que nos sustentou novamente, a mim e a minha família. Nessa palavra a gente declarando, né, minhas irmãs já começaram mesmo nesse processo de aprender a orar, de ter fé mesmo, de entender que a palavra é viva, né, que a palavra ela traz revelação. E assim, de uma forma milagrosamente, né, meu irmão voltou à vida. Né, quando eu estava acompanhando ele muito de perto, que eu ia declarar palavras, declarar confissões nas redes sociais, o diabo dizia para mim, você vai ter coragem? Né? O diabo queria dizer que eu ia ser envergonhada pela palavra, ele quis me intimidar, você vai ter coragem de falar, você vai ser envergonhada.
mas firmada na palavra, eu declarava lá, né, a cura do meu irmão, que ele ia viver e contar os feitos do Senhor, e assim aconteceu, por essa palavra. Então assim, e tem muitos outros, né, testemunhos, seriam muitos para contar, mas a minha vida pessoal totalmente transformada, o meu interior mesmo, né, assim, hoje eu tenho uma paz mesmo que excede todo entendimento, né, não tenho mais o vazio que eu tinha antes, aquela vida sem sabor que tinha antes, não tenho mais isso. A gente tem os problemas, tem a dificuldade, mas a gente sabe onde a gente está firmado. A gente sabe que a nossa alegria está em Deus, né, e a palavra nos dá tudo isso, é o que nos sustenta a cada dia, é a palavra. Então, assim, eu amo essa igreja, né, amo esse ministério, e o Verbo da Vida realmente foi um divisor de águas na minha vida, em todas as áreas da minha vida. A minha vida foi transformada pela palavra da fé.